desmatamento, anos 60, eu acho que foi um divisor de água, e também uma época que eu nasci. Durante 14 mil anos, se a gente pudesse voltar ao tempo, essa área que vai muito além do Brasil, percorre outros países, quase 8 milhões de quilômetros quadrados, desmatamento, durante boa parte desse tempo, era algo fora do radar, fora dos mapas. Se existissem satélites monitorando as florestas ao longo desse milênio, não detectaria que a presença dos indígenas e depois dos europeus, com eventuais cicatrizes pequenas, pudesse fazer alguma diferença nessa paisagem. Isso mudou rapidamente, e a partir daí, por uma sequência de decisões políticas, escolhas que o Brasil fez, hoje a gente tem aproximadamente 18% do território desmatado, perdendo mais ou menos 0,5% a cada ano. E eu não sou daqui, eu sou do Nordeste. Eu estava vendo uma matéria no final dos anos 70. Eu era um adolescente muito atrevido, e eu falei para o meu pai, e a matéria era sobre desmatamento da Amazônia, uma matéria do Jornal Nacional, e eu falei que eu gostaria de me dedicar a trabalhar sobre esse assunto e, usando o que eu acreditava ser uma ferramenta importante, que é a ciência, contribuir para enfrentar isso. Meu pai achava isso um absurdo, como é que um guri de 12 anos estava querendo fazer essa proposta de vida. Mas eu, teimosamente, apostei nisso. E, nos anos 80, eu mudei para cá. E, a partir de então, toda a minha trajetória tem sido fortemente baseada na ideia de que a nossa geração tem obrigação de resolver esse problema. Eu acho que tem 3 questões que nos colocam profundamente conectados com essa oportunidade. Primeiro, a Amazônia é muito importante para o mundo, e eu não vou desfilar aqui os superlativos que colocam a Amazônia pela água, pela biodiversidade, pelo carbono, pela importância que ela tem para manter esse planeta razoavelmente estável num período de grandes mudanças do clima. Segundo, pela diversidade cultural. Numa época em que tudo tende a ser homogêneo, onde a gente aposta na ideia de que as coisas devem ser simplificadas, a Amazônia é a antítese disso, é a diversidade. Terceiro, porque remete a essa nossa época, em que a gente é capaz de capturar em quase tempo real o que está acontecendo, o desmatamento, usar o poder da informação e da ciência para transformar isso. A Amazônia é, na nossa geração, o maior desafio de toda a humanidade, porque ela requer da espécie humana um salto evolutivo muito além de tudo que a gente já pode imaginar. Nossa espécie foi capaz de fazer revoluções, domesticar animais, criar democracia, direitos humanos. Há um século atrás, acreditar que escravidão era algo absolutamente que deveria ser extirpado da história, mas a nossa espécie não conseguiu dar o salto evolutivo suficiente para considerar que todas as espécies, muito além da nossa espécie, têm direito de coexistência. E nós estamos numa época em que nós, seres humanos, somos atores, agentes responsáveis pela 6ª grande extinção biológica do planeta. As outras 5 foram por eventos climáticos. Nossa espécie não existia. E são as nossas escolhas que fazem essa trajetória. E a Amazônia, ela requer, pela sua biodiversidade, que a gente seja capaz de criar um outro modelo civilizatório com base na diversidade cultural, na diversidade biológica, na diversidade dos processos democráticos, na forma de reorganizar a sociedade em torno de, não de propriedade, mas de bem comum. Esse desafio nos coloca num patamar de que nessa década, até 2020, nós teremos que ser otimistas e acreditar que o conjunto do nosso trabalho, o conjunto das razões que colocam a Amazônia como prioridade para o Brasil e para o mundo,
possa nos levar a um cenário positivo. Nós podemos falar de muitos problemas que ainda temos pela frente, mas acho que tem avanços importantes. A sociedade está mais informada, o mercado está mais preocupado com as escolhas que se faz para a Amazônia, o desmatamento nos últimos anos tem caído. Há uma aposta do governo brasileiro de reduzir o desmatamento em 80% até 2020. Há cada vez mais uma articulação entre as diferentes inteligências da Amazônia, os cientistas, os produtores, os extrativistas, os gestores públicos, os compradores. É possível fazer mais? É preciso catalisar para que esse processo aconteça numa escala ainda mais rápida. Mas, fundamentalmente, eu acho que o que vai marcar essa década são as nossas escolhas. Nossas escolhas políticas, nossas escolhas de consumo, nossas escolhas profissionais. Exatamente o que nós, cada um de nós, no conjunto e na constelação das nossas atividades, gostaria de se dedicar. No meu caso, a minha vida é, às vezes, recebendo uma ligação da Adriana para uma reunião árida e chata em Brasília, mas necessária, trabalhando às vezes com Felício nos OS para achar uma forma de demarcar e proteger as áreas, atendendo uma ligação da Úrsula Vidal para dar uma entrevista na SBT, ou participando de uma reunião com a Ieda para falar do Fórum Amazônia Sustentável, para falar com o meu amigo Jorge Schneider, para a gente falar do tempo em que a gente apostava tanto numa solução sustentável para o Marajó. Documentando, lendo, estudando, cruzando as fronteiras, saindo da zona de conforto, aprendendo com a diversidade, com a pluralidade e, sobretudo, não há bala de prata para as soluções da Amazônia. Ela é uma solução que é construída pela diversidade de experiências em curso, pela perspectiva de que as alianças serão forjadas entre os diferentes, entre os adversários, desde que haja um compromisso maior de que essa região seja construída com base na floresta, na diversidade e no respeito à vida humana e, sobretudo, no respeito às espécies que não têm, de fato, outro mecanismo de defesa que não seja a nossa consciência de que caberá a essa geração superar os paradigmas que até então nos colocam como a espécie dominante e a espécie que define as coisas. Eu aposto, eu vivo, eu sinto e eu vivo intensamente a Amazônia. Moro aqui, tenho o maior prazer de fazer o que faço e, pensando daqui para frente, eu diria que o TED é um momento divisor de água. Eu tinha feito um monte de slides aqui, muito técnicos, eu fui tirando todos, não sobrou nenhum. Eu sou aquariano, não gosto muito de falar coisas emocionantes, mas eu fiquei muito tocado hoje aqui. Então, eu quis partir um pouco disso, porque importa muito o que a gente faz, mas importa muito o porquê a gente faz. E as minhas escolhas foram feitas lá atrás, elas continuam muito firmes. Estarei aqui na trilha de encontrar as soluções que são possíveis, factíveis. E vocês vão viver por um bom tempo aqui ainda. Obrigado.